A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico da palavra de hoje é o vídeo mais do que especial da nossa série sobre o mês das mães, sobre o dia das mães, que é hoje. Antes de começar o vídeo, primeiramente eu quero deixar aqui um grande abraço a todas as mães, as que acompanham o canal. E mesmo assim, a palavra de Deus um dia alcança outras mães mais. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês através de vocês. Nós todos nascemos. Esse vídeo tem justamente o intuito, como essa série tem justamente o intuito de mostrar o quanto a vida da mulher é importante. E excepcionalmente hoje a gente vai ter uma clareza ainda maior do que Deus faz na vida das mães, porque é através da vida de vocês, mamães, que as vidas são geradas. Apesar do homem ter a semente, mas se um solo, infelizmente, ele é infértil e seco, como era mencionado muitas das vezes ao longo da Bíblia. Inclusive, neste vídeo nós temos 2 exemplos excepcionais de solos que eram inférteis e Deus tornou fértil, e em tempos mais avançados. Deus, ele pode fazer tudo. Então, Deus abençoe grandemente e que Deus frutifique ainda mais o Espírito e faça nascer a paz para abençoar a todos. Vamos lá, a primeira personagem desse vídeo é Sara, esposa de Abraão, tá? Primeira aparição dela em Gênesis capítulo 12, verso 5, tá? Ela é mencionada inicialmente como Sarai, esposa de Abrão, certo? Mãe de Isaac, Gênesis capítulo 21, verso 3, e o nome dela significa senhora no hebraico, tá bom? Por que que eu tô focado nas mães hebraicas, nas mães bíblicas, e não falei tanto do nome de Ruth? Até no vídeo passado eu não falei o significado do nome de Ruth, o significado de nome Raabe e da Tamar. Por quê? Para delimitar, eu acho que fica importante isso, delimitar quem é descendente de fato do povo Israel e quem não é. Ah, mas isso é importante, Deus escolheu. Não, sim, Deus escolheu mulheres como a própria esposa de Salomão, né, a Naamá, que é mãe de Roboão. Então eu acho que para delimitar, para ficar mais fácil a informação, eu acho que eu vou separar, pelo menos dessa forma. Porque infelizmente, se você for analisar, a própria Bíblia, ela não relata, apesar de ter o livro da Ruth, ela tem as festas de Shavuot. Eu não sou muito bom em hebraico, meu hebraico então é um pouco ruim, mas tem uma festa muito importante, chama Shavuot, que é a festa das promessas de Jerusalém, de Israel, e o livro de Ruth ele é lido nessa festa como uma menção de que Deus escolhe quem Ele quer, como Deus escolhe para habitar seu povo, tanto é que permite que pessoas participem. Mas eu acho interessante a gente separar os nomes bíblicos das personagens que são israelitas das personagens que não são. Pelo menos eu acho que vai ficar mais clara essa divisão, porque acaba esquecendo que nem Tamar é esposa de Judá, mas ela não é israelita, tá? Pelo menos ficou claro que ela não é ismaelita, tá? Dito isso, vamos lá. Então o nome de Sara significa senhora, tá? Viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que hoje, no caso, dentro da Bíblia, hoje não, né? Mas apesar que Hebron ainda existe, né? Então Kiriat Arba, que hoje é Hebron. Foi sepultada na caverna de Macpela. Todos esses fatos estão localizados no capítulo 23 de Gênesis, tá bom? Fatos importantes: Abraão, no caso Abrão, deixou ser levada para salvar a própria vida, tá? Quando eles foram para o Egito, ele deixou que levassem ela como de fato irmã. Eles eram meio irmãos, tá? Segundo estudos que eu fiz. E fatos importantes é este, tá? Abraão, para ser salvo, para não ser morto, ele deixou a Sara ser levada pelo faraó, tá bom? Em Gênesis capítulo 16, verso 3 e 4. Deus mudou o nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão, tá? São mudanças importantes, eu tô fazendo a menção dos dois para marcar, tá? Isso foi em Gênesis capítulo 17, no verso 15. E Abraão, novamente, quando ele encontra o rei Elimeleque, ele diz que ela é irmã e ela é levada de novo a Abimeleque. Falei Elimeleque, perdão. É o rei Elimeleque. Tem um filho na velhice, o filho da promessa, que é Isaac, Gênesis capítulo 21. Todas essas informações de Sara estão na Bíblia, tá? Mencionadas com versículo. E vamos para a próxima personagem. E Sara
também não ter mais menção. A última menção de Sara foi no capítulo 21 de Gênesis, quando Isaac nasce, tá bom? Vamos lá, Ana, a primeira aparição de Ana, mãe de Samuel, outra mãe que também, Sara inclusive, era infértil, Deus a tornou fértil e perto dos 100 anos. Sara bem velha, tá? Segundo alguns estudos, parece que ela tinha beirando 100 anos e esperou mais ou menos 25 anos, tá? Isso, estudo extra-bíblico, dentro da Bíblia não tem informação, tá bom? Ana aparece pela primeira vez em 1 Samuel capítulo 1, verso 2. Mãe de 6 filhos, tá? Não era só Samuel. Como ela era infértil, Deus a tornou fértil a partir de suas orações, que inclusive está no capítulo 2 de 1 Samuel, a oração de Ana. E por essa honra concedida, ela ficou tão grata, mas tão grata, que ele entregou Samuel para o serviço sacerdotal, para ser criado junto com o juiz Eli. E por ter honrado a palavra de ter tido filho, a partir dos 2 anos desmamou, e aí ela foi entregue, Deus abençoou ela com mais 5 filhos, tá? Foram 3 homens e mais 2 mulheres, tá? Todas essas informações estão no 1 Samuel capítulo 2, verso 21 e 1 Samuel capítulo 1, verso 20. São informações onde está. O significado do nome dela vem do hebraico e significa graciosa ou cheia de graça. Como eu falei, ela era infértil, mas Deus, ouvindo a oração que está no capítulo 2 de 1 Samuel, a abençoou com um filho. E como um voto por ter sido abençoada, ter dado um filho, ela entregou para o serviço, né, para ser criado com Eli, para serviço sacerdotal. E morte, idade, sepultamento e outras informações não há mais. Essas são as passagens, tá? Ana aparece em 1 Samuel capítulo 1 e 2. E só, tá bom? E a última, e talvez a mãe que talvez gere mais polêmica aqui nesse vídeo, que não é o intuito do canal, tá bom? Não é o intuito mesmo desse canal, criar polêmica, mas tem talvez ideias diferentes em alguns segmentos cristãos que eu vou mencionar, pelo menos superficialmente, para a gente poder entender, tá bom? Primeira aparição de Maria, a mãe de Jesus, ela aparece em Mateus, primeiro capítulo de Mateus, no verso 18, e em Lucas 1, 27, são as primeiras aparições explicando como se desenrolou o nascimento, que ela era virgem. Apareceu um anjo para Maria dizendo que ela seria agraciada com um filho sem ser casada, ela mesma diz isso, o anjo Gabriel diz, e um anjo também aparece para José porque ele pensou em abandoná-la, porque ele não acreditou que Maria estivesse de fato grávida do Espírito Santo, porque eles não eram casados, enfim, e para cumprir a profecia do profeta, principalmente do profeta Isaías e outros profetas, tá bom? O nome de Maria significa Senhora Soberana, Pura ou Avidente, sendo derivado de Miriam. Possivelmente teve outros filhos, e aqui é um ponto extremamente importante do vídeo, tá? Lucas capítulo 2, verso 7 diz que ele de fato tinha irmãos de sangue, tá? Como do grego é separado primos e irmãos, e o segmento católico, o cristianismo católico, que ela foi pura do começo ao fim da vida, ela foi assunta aos céus, tá? Não vou entrar em detalhes, eu mesmo não entendo muito sobre isso, mas tem passagens que explicam dentro da Bíblia a crença católica de que ela era pura do começo ao fim da vida, porém Lucas 2, 7 diz o contrário. Eu creio nisso, tá? Eu sou cristão protestante e eu creio que de fato Maria, ela teve outros filhos com José, apenas Jesus, filho de Deus, que foi nascido sem pecado, certo? Informações importantes, nomes desses irmãos, idades, qualquer outra informação não deixa muito claro, então eu não vou mencionar o nome dos irmãos dos outros filhos, tá? Conforme Ana, que teve outros filhos, de fato falou que teve, a Bíblia não deixa explícito. Aí cai um pouco na crença teológica, eu não vou entrar em detalhes, não é esse o papel do canal, conforme eu falei em outros vídeos. Vamos falar de Bíblia, e na Bíblia a informação não fica clara, apesar de em Lucas 2, verso 7, dizer que há outros irmãos, tem diferenças de crenças entre elas, tá? Ela presenciou o primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná, a ressurreição de Lázaro, crucificação e a assunção de Cristo. Esses são os principais fatos importantes de Maria, a mãe de Jesus. As bodas de Caná está no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 2, versos do 1 ao 11. A ressurreição de Lázaro, capítulo 11,
do Evangelho de João. A crucificação estão em 4 evangelhos, tem vídeo inclusive no canal a respeito da crucificação, então não vou mencionar quais são as passagens. A ascensão de Cristo, Atos capítulo 1, verso do 1 ao 11, Lucas 24, 50 ao 53. Então a ascensão de Cristo estão nessas 2 passagens. E morte, sepultamento, mais informações, idade, quando nasceu Jesus, quando ela casou com José, quando morreu, sobre o ministério, dela, se a gente pode dizer assim, não temos, certo? Novamente reiterando aqui as minhas felicitações a todas as mães desse mundão grandão. Muito, muito obrigado por tudo. Deixe o seu nome aqui embaixo para que nós possamos orar, o local de onde você assiste, para a gente saber até onde a palavra de Deus está sendo levada, o quanto Deus usa esse canal como forma de falar da palavra dele, tá bom? Muito, muito obrigado. A ideia é continuar essa série. Hoje esse vídeo é especial dos Dias das Mães, certo? Então nós temos já, esse é o 3º vídeo da série, mas esse vídeo é o especial. Porém, o mês é das mães. Esse mês de maio a gente vai comemorar aí pelo menos mais uns 4 ou 5 vídeos. Tudo vai depender da vontade de Deus, tá bom? Muitíssimo obrigado por tudo. Deus abençoe a todos e a todas.